Horse, porque há poucos minutos você publicou uma informação, no mínimo, peculiar. Você teve acesso ao roteiro do filme Dark Horse, esse filme que tem previsão de lançamento para o dia 11 de setembro de 2026. E o final do filme parece que tem um ministro careca. Que história é essa, cara? Conta pra mim. Eu recebi agora de tarde, já na hora do almoço, o roteiro do filme, o roteiro de Dark Horse. É um documento aí, 100 páginas em inglês. Não consegui ler tudo, contei com a ajuda para fazer essa leitura e consegui subir o texto no Metrópolis. A gente teve acesso ao roteiro e o leitor do Metrópolis, quem está assistindo o Metrópolis TV, também tem acesso ao roteiro, porque a gente colocou o documento lá para ser baixado, para quem quiser ler e descobrir como é o filme sem precisar assisti-lo, até porque, pessoalmente, duvido que seja aprovada a divulgação desse filme em setembro, durante a corrida eleitoral, um filme que obviamente tem um contexto eleitoral, um contexto político, e que não foi financiado por campanha eleitoral, logo não pode ser utilizado como uma peça de campanha, e ele claramente ele é. Mas esse filme ele termina, a história que é contada no Dark Horse, é importante a gente contar, é basicamente a da facada que o Bolsonaro leva. Então ele é o candidato azarão, daí o termo Dark Horse em inglês, e ele é candidato a presidente da República, só que ele tem um inimigo, que é o Cicatriz, que é um cara que ele, enquanto policial militar lá no Rio de Janeiro, ele prendeu em 1985 e vira o grande inimigo do Jair Bolsonaro. E aí o Cicatriz contrata uma pessoa, o Tato, que contrata alguém que tem um nome parecido com Adélio, mas que na prática é o Adélio Bispo, para tentar matar o Bolsonaro. E aí acontece a cena da facada, vai para o hospital, e aí tem esse trecho que é relativamente semelhante ao que aconteceu. Bolsonaro leva uma facada, vai para o hospital, fica entre a vida e a morte, e acaba voltando, é candidato a presidente, e aí o filme interrompe e volta com o Bolsonaro subindo a rampa. Isso aparece numa televisão, segundo o roteiro, e aí quem está assistindo essa televisão é o tal do Cicatriz. E o Cicatriz recebe numa sala escura algumas pessoas influentes. E aí entre elas está um ministro magro, careca e com cara de mal, que o roteiro quer que pareça ser um ministro do STF. Aí para meio leitor, para um bom leitor, meia palavra basta, é fácil de entender o que eles querem dizer com isso. Aí já no epílogo, logo depois dessa última cena, aparece contando que o Bolsonaro foi presidente, perdeu por pouquinho na eleição seguinte, sugerindo que essa derrota tenha sido por fraude, que já está mais do que demonstrado que não foi, e que aí ele é preso por uma tentativa de golpe pelo STF, provavelmente numa forma de tentar justificar que aquele ministro, que provavelmente todos os indícios são de que quer sugerir ser o Alexandre de Moraes, que esse ministro que estava lá conspirando contra o Bolsonaro desde a facada, que é uma história de ficção, né, obviamente, mas que tem todo o impacto, uma tentativa de impactar eleitoralmente numa campanha que o Flávio, até aqui, vai ser o candidato da família. Você falando, eu lembrei, na verdade, o seguinte, né? Para bom leitor, para bom entendedor, meia careca basta nesse caso, né? E é interessante que você traz, inclusive, o epílogo. Eu vou até ler aqui, né? O epílogo traz, né? Acusações de manipulação eleitoral e fraude se alastram. Eu gosto sempre de lembrar aqui no Agora Metrópolis que desde que as urnas eletrônicas foram instaladas, elas que já têm aí muitos anos, décadas, foi comemorado agora, inclusive, o aniversário recentemente, nunca houve nenhuma fraude comprovada em relação às urnas eletrônicas. Então, realmente, já você trouxe, eu acho que esse ponto foi importantíssimo, né, de que é uma peça também de propaganda eleitoral, e trazer essa informação, essa desinformação, reforça essa ideia de trazer essa peça eleitoral, reforço eleitoral, perto da nossa campanha, porque se vai estrear dia 11 de setembro, é praticamente um mês antes da eleição aqui em outubro. Exatamente. E eu acho que foi o Globo que publicou, posso estar enganado, mas que até agora não houve. Não, acho que foi o próprio Metrópolis. Mas sei que eu li hoje que a Ancine até agora não aprovou, né? Não teve pedido de lançamento do filme.
O que significa que isso ainda vai precisar passar por uma aprovação para dizer se pode estrear no dia 11. E eu acho que tudo isso, a história parece que está começando a ser contada ainda. A impressão é que dá que a gente ainda vai descobrir bastante coisa sobre esse filme, que é um filme que, no mínimo, custou 61 milhões de reais, o dobro do valor do Agente Secreto. Conversando com o pessoal do sindicato, conversando com quem trabalhou no filme, não é um filme que tenha indícios de ter custado o dobro de Agente Secreto, porque basta ver a estrutura, o quanto as pessoas recebiam, o que elas tinham à disposição ali no set de filmagem. É um valor estranho e que a Polícia Federal ainda vai tentar descobrir o que aconteceu com esse dinheiro. E a gente tem aí ainda mais 4 meses até a campanha, até a eleição de fato, né? Demétrio, para a gente finalizar, na verdade eu queria ouvir uma opinião a respeito de uma pergunta meio retórica. Mas por que que um filme que se dispõe a ser uma propaganda eleitoral, que conta a história de um ex-presidente da República brasileiro, foi todo gravado em inglês? Você mesmo chegou a dizer, diz aqui no texto, o roteiro está em inglês. Por que essa busca, assim, meio que a gente sabe a resposta, mas queria ouvir você um pouco. Por que você acha que o filme é todo feito em inglês? Eu entendo que seja porque para validar como essa não é a nossa opinião. Uma coisa é você fazer essa história aqui e falar, não, olha só, estão contando essa história, mas quem está contando é o Mário Frias. Outra coisa é falar, olha só como isso está repercutindo nos Estados Unidos. Vamos contar nos Estados Unidos, para o público americano, para o mundo inteiro que o Brasil, o que a família Bolsonaro passou no Brasil. Acho que essa ideia de tentar exportar essa narrativa e validar essa narrativa diante, usar o público externo, um diretor externo, produtores externos, na justificativa de validar. Eu venho da cobertura de esporte e eu vejo sempre acontece, tipo, sai um gol aqui no futebol brasileiro. É o que a imprensa internacional falou do jogo no futebol brasileiro. Como se a imprensa internacional entendesse melhor do futebol brasileiro ou da política brasileira do que a gente mesmo. E é um pouco disso, eu acho. Tipo, colocar olha, não é a gente que está contando isso, é o outro que está falando que o Bolsonaro foi vítima de uma conspiração. Quando, na verdade, a gente sabe que quem está falando isso, quem está contando essa história, é o Mário Frias, é o antigo secretário de Cultura do Jair Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro, filho dele, é o advogado do Eduardo Bolsonaro, é o Bolsonaro. Ou seja, essa história não é uma história contada por terceiro, por estrangeiros, por gente alheia a ela. É uma história contada por uma das partes, que é a família Bolsonaro. Isso, Demétrio. Como o Demétrio falou, pessoal, a matéria foi publicada há pouco tempo. Você pode entrar na coluna Demétrio Vecchioli no metrópolis.com para poder saber aí mais sobre esse roteiro e até mesmo baixá-lo, caso você esteja interessado em saber como é essa história. O Demétrio, inclusive, destrincha outros personagens, outras pessoas, aqueles que podem ser ou não personagens baseados em pessoas reais. Enfim, acesse a coluna dele e, Demétrio, agradeço por estar com a gente aqui no Agora Metrópolis.